Alguma vez você já parou para fazer essa pergunta, Luciana? Qual foi a principal mensagem de Jesus? Se nós parássemos, irmão Josimar, para analisar, Jesus ele foi reconhecido como mestre. E olha que ele não gostava de ser chamado de mestre nem de senhor. Mas ele foi reconhecido como mestre, ou seja, alguém que influenciava, um instrutor de pessoas, alguém que trazia ensinamentos. E quando nós começamos a conhecer a pessoa de Jesus, e começamos a conhecer os seus ensinamentos e a colocá-los em prática, ele mesmo vai dizer que nós seremos comparados a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, os seus ensinamentos são base, são sustentação quando são praticados, para que possamos vencer as adversidades da vida, porque a casa firmada na rocha, ou seja, quem pratica os seus ensinamentos, enfrenta a adversidade, enfrenta o vento, enfrenta a tempestade, mas imagina, ela permanece firme. Por quê? Porque ela está fundamentada, Thaís, na rocha. Quem é a rocha? Jesus. Ele é a rocha. Agora, quando praticamos a palavra, então, nós somos sustentados na rocha. É interessante que quando a gente olha, Davi, para Jesus, ele não era um filósofo, por mais que as escolas estavam presentes, irmão Edson, ele não era sequer um pregador do seu tempo, como os demais que existiam, ele não era, e nem foi caracterizado como nenhum desses. Mas Jesus trouxe vida nos seus ensinamentos, e de uma maneira muito prática. Ele pegou coisas simples, Paulo. Por exemplo, Jesus pegou coisas do dia a dia, como as sementes. Jesus pegou exemplos simples do dia a dia, irmã Mary, como coisas do cotidiano das pessoas, para ensinar verdades profundas do reino de Deus. E se nós olharmos, aqui tem várias irmãs e irmãos que têm formação na área de pedagogia. Jesus usou um conceito muito interessante. Ele usou a andragogia. Ele trabalhou com os homens de maneira muito prática. A andragogia é isso, essa forma prática de ensinar. E ele pegava coisas tão simples como sementes, pedras, pães, peixes, e estes eram os seus ensinos. Mas tem uma coisa interessante. A pergunta é, Anderson, qual foi a principal mensagem dele? Se a gente entra no YouTube hoje, tem milhões e milhões, milhares e milhares de pregadores e de mensagens que dizem ser a mensagem de Jesus. Não é assim? Toda hora a gente ouve assim, ó, Jesus quer falar com você. Aí você abre uma mensagem relacionada a Jesus. Mas a pergunta é, irmão Eduardo, o que de fato, quase 2000 anos depois, a gente olha para a Bíblia, olha para um todo e pergunta, qual é a principal mensagem que Jesus queria nos ensinar, queria nos mostrar? Ao mesmo tempo que temos mensagens extraordinárias sobre Jesus, precisamos também ter um discernimento muito aguçado sobre qual é a principal mensagem de Jesus, porque tem algumas mensagens que falam sobre Jesus, mencionam sobre Jesus, mas na sua essência negam a Jesus. Quando a gente começa a estudar, irmão Josimar, cores, a paleta de cores, Rafael, é algo muito impressionante, porque aí as cores são por códigos, e aí tem alguns tons de cinzas, que você olha para ele e diz assim, isso não é cinza, isso é preto. E tem algumas cores que você olha e diz assim, isso é preto. Mas quando você vai no código, e na raiz daquela cor, você descobre que ela é um tom de cinza. Ela parecia preto, ao olhar para ela, a gente aceitaria dizer assim, isso é preto. Mas na sua raiz, ela era cinza.
Às vezes, muito cuidado, que tem umas mensagens sobre Jesus aí, que elas parecem com Jesus, elas falam de Jesus, mas quando você olha à luz das Escrituras, irmão Carlos, elas não têm nada a ver com Jesus, porque elas não são cristocêntricas, porque elas não trazem a metanarrativa da redenção. Para alguns, a mensagem principal de Jesus, por exemplo, são os sinais e as maravilhas. Sem dúvida alguma, Jesus cura, Jesus faz milagres, nós temos desfrutado disso os mais diversos, na nossa casa, na nossa vida, você tem desfrutado de milagres, mas eu quero lhe dizer uma coisa, a principal mensagem de Jesus não se resume aos milagres. É um equívoco achar que a principal mensagem de Jesus tem relação apenas com cura, com saúde perfeita. Quer ver um outro exemplo? Alguns relacionam a principal mensagem de Jesus, principalmente na América Latina, com duas coisas: a prosperidade financeira e a libertação da escravidão social. É a teologia da prosperidade e a teologia da libertação. Duas falácias. Apresentar que Jesus veio somente para mudar a sua vida financeira, mudar o seu bolso, mudar a sua história. Ele tem poder para isso? Tem. Ele faz isso, faz quando Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas esta não é a sua principal mensagem. E a gente erra quando nós queremos colocar a principal mensagem de Jesus apenas o quesito financeiro. Vem para essa igreja que você vai dar 10 e você vai dar 100, receber 100. Querido, não entendeu mordomia. Porque mordomia cristã já nos ensina, irmã Mary, primeiro que eu não tenho nada. Já começa por aí. Eu não sou dono de nada. E se eu não sou dono de nada, primeiro que tudo é de Jesus. E se eu devolvo algo, na verdade, é uma atitude de gratidão. E eu não devolvo para ter, eu devolvo é porque eu já tenho. Olha a diferença. Corre atrás da bênção. Não, as bênçãos alcançam aqueles que servem ao Senhor. Isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus. Então Jesus não se resume à teologia financeira. E a libertação? Libertação social, a opressão, América Latina, né? A teologia da libertação, que tem muito de teor marxista dentro dela, e que passa como uma teologia tão bonita, mas que no fundo não responde os anseios do homem, que no fundo não responde os anseios do ser humano. E a confissão positiva? Eu poderia fazer uma lista aqui, de inúmeras formas que se vê Jesus. Sabe o que é a confissão positiva? É a forma que se apresenta com Jesus. Irmão Léo, irmão Josimar diz assim: aquilo que você fala vai acontecer, então profetiza. Como se o seu falar tivesse mais poder do que a soberania de Deus, e Deus fosse submisso à sua vontade, e não você à vontade dele. Equívoco bíblico, equívoco das Escrituras. Essa não é a principal mensagem de Jesus, irmãos. E por que nós temos investido tempo em entender quem é Jesus? Porque se nós não compreendermos quem é Jesus, o papel, quem é Ele, nós não vamos conseguir entender as Escrituras. Porque mais à frente nós vamos mergulhar aqui no Apocalipse, nós vamos estudar Apocalipse passo a passo, como nós estamos estudando Jesus. Se eu não entendo Jesus, eu tenho uma compreensão equivocada de quem é Israel, eu tenho uma compreensão equivocada de quem é a igreja, eu tenho uma compreensão equivocada das profecias bíblicas, eu tenho uma compreensão equivocada do todo. Porque as Escrituras se resumem em Jesus. Não poderia deixar de falar nessa, né? A hermenêutica das minorias, como conhecida nesse tempo. Tem muita gente que quer interpretar Jesus agora pela sua cosmovisão, pela sua visão de mundo. Então, se eu defendo o feminismo, aí eu passo a enxergar Jesus só à luz do feminismo. Essa é a hermenêutica das minorias. Muita gente tem falado sobre isso.
Não dá para enxergar Jesus assim. Na verdade, Ele é o todo. Tudo é por Ele e para Ele. Se a sua Bíblia está aberta em Mateus capítulo 6, aí está a principal mensagem de Jesus. Não poderia estar em outro lugar. Ela está dentro do sermão que nós conhecemos como o Sermão do Monte. E nós poderíamos pegar aqui só o Sermão do Monte e ficar aqui um ano nele, e nós, de maneira sistemática e no estudo das Escrituras, nós temos aqui muita profundidade das Escrituras, mas nós vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 33, porque aqui, meus irmãos, é o centro da mensagem de Cristo Jesus. O que diz Mateus 6, 33? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Sabe qual é a principal ênfase da mensagem de Jesus? Sabe qual é, Rafa? É o reino de Deus. É o reino do Senhor, é o Evangelho, são as boas novas. Por isso ele vai dizer: busquem, pois. A NVI traz esse texto assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. A Nova Tradução da Linguagem de hoje, ela diz assim: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. A principal mensagem de Jesus, irmãos, está relacionada com o reino de Deus. A grande mensagem apresentada por Jesus foram as boas novas do reino de Deus, ou seja, o Deus que está conosco, que cuida de nós. O cerne da mensagem do Evangelho: Cristo pode curar, irmãos, não apenas as enfermidades do físico, mas Cristo veio para curar a nossa principal enfermidade, que são nossos pecados. Esta é a mensagem do reino de Deus. Essa é a essência da Escritura, o centro dos ensinos de Jesus. A libertação é a libertação do nosso principal mal, que não é o mal social apenas. O mal social, ele é fruto de um homem que está corrompido pelo pecado. E a principal libertação é a libertação do pecado. O centro da mensagem de Jesus são as boas novas. E o que são as boas novas? É o que nós chamamos de Evangelho. É por isso que somos conhecidos, Derlei, como uma igreja, o quê? Evangélica. Mas é uma pena que muitas igrejas que têm no seu nome evangélica, elas têm tudo menos o Evangelho. Porque o Evangelho, o que é o Evangelho? Paulo vai resumir como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A principal mensagem de Jesus, meus irmãos, ela está relacionada com as boas novas de um homem afastado de Deus. É por isso que Marcos 1, 14 e 15, depois que João foi preso, Jesus vai para Galileia, proclamando o quê? As boas novas de Deus. E ele diz: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. É Evangelho, é essência, é perdão, é arrependimento. Essa declaração, irmãos, ela é bastante clara, porque Jesus, ele vai caminhando, e quando ele chega numa determinada região, diz o texto, Mateus vai nos dizer, Mateus 9, a partir do versículo 35, que ele ia passando por todas as cidades, povoados e aldeias, ensinando nas sinagogas, e pregando o quê? Pregando o quê? As boas novas do reino de Deus. Diz o texto que ele curava, diz o texto que ele expulsava demônios, diz o texto que havia muitos sinais e maravilhas, diz o texto que ele tinha compaixão dos que sofriam. Mas Mateus faz questão de mostrar que a principal ação não era a cura, não era a expulsão do demônio, não era simplesmente olhar para o outro e sentir a compaixão, a dor do outro, mas a
principal ação de Jesus era pregar que o reino de Deus tinha chegado, e agora Ele, como Senhor e Salvador, estava trazendo perdão e libertação a todo aquele que crê. Essa é a principal mensagem do Evangelho, essa é a principal mensagem das Escrituras. Jesus percorria, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino. Por isso que ele vai dizer: eu devo pregar o Evangelho, e para isso eu fui enviado. Olha que interessante, ele foi enviado para trazer as boas novas de libertação. Buscai, pois, em último lugar, é assim que diz as Escrituras? Em primeiro lugar. Aí isso nos traz uma aplicação, e a gente vai caminhar para a compreensão, entendendo o quê? Que a prioridade da nossa vida, a prioridade da minha jornada como alguém que quer seguir a Jesus, deve ser ter o reino de Deus em primeiro lugar. Lutero diz uma coisa, Rafael, que eu fiquei pensando, não é disso, eu fiquei caçando, cavando. O que seria buscar o reino de Deus, irmã Mary, em primeiro lugar? O que seria, Ezequiel, dizer assim: o reino para mim é prioridade? Porque às vezes a gente fala isso. O reino para mim é prioridade, as minhas finanças são do reino, o meu carro é do reino, a minha família é do reino. Tudo bem, mas para você, o que é ter o reino em primeiro lugar? Eu achei interessante, Hamilton, a definição do Lutero. E olha que é um homem que a gente admira muito. Ele diz assim: isso significa desejar acima de tudo viver sob o governo do Deus verdadeiro. Uau! Sabe o que é, David, ou Davi? Ter o reino de Deus em primeiro lugar, irmã Edinalva, é viver sobre o governo do Deus verdadeiro. É ser governado por Ele, é ser dirigido por Ele, é ter a compreensão que é muito mais do que seguir, é ser direcionado, é ter como prioridade. E aí é interessante, Jesus vem nos dar o exemplo disso. Ele anuncia as boas novas, Ele morre pelos nossos pecados, Ele ressuscita, e hoje nós temos a oportunidade de nos achegar a Deus. O que é o Evangelho? O Evangelho é as boas novas de salvação. Aí você diz assim: pastor, mas que mensagem tão simples. Mas o Evangelho é simples. O Evangelho é isso, irmão Eduardo. O que é o Evangelho? É a simplicidade do Senhor Jesus dizer: olha, o homem foi afastado de Deus por causa do pecado, e agora eu estou aqui para ser a ponte entre você e Deus, e eu vou dar a minha vida na cruz por você, para que você, me conhecendo, você restabeleça o seu relacionamento com Deus, porque o seu maior problema não é físico, o seu maior problema não é financeiro, o seu maior problema não é emocional, o seu maior problema é que a sua relação com Deus foi quebrada por causa do pecado, e só tem uma coisa que pode restabelecer ela: reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Isso é a mensagem. É uma pena que desde o início a igreja cristã, logo nos primeiros anos, ela se perde. A gente só colhe agora tudo que começou lá. Quando Paulo escreve aos Gálatas, o que Paulo está questionando? Irmãos, nós temos que ler a Bíblia, irmãos. O povo precisa gostar de ler a palavra, irmãos. Nós temos que voltar para as Escrituras. Lembra o que Paulo estava questionando? Insensato Gálatas, como rapidamente vocês deixaram os rudimentos da fé. Ainda que um anjo desça do céu e vos pregue o quê? Outro evangelho. Qual era o evangelho que os Gálatas estavam dando ouvidos? Era o evangelho aliançado com as obras da lei. Então era necessário crer em Jesus e praticar as obras da lei, que se você não praticasse as obras da lei, você não alcançaria a salvação. Irmãos, se ser salvo dependesse alguma coisa de nós, eu e você estávamos perdidos. Salvação é graça, é favor imerecido, é da parte de Deus para conosco. Mas desde o início, os homens, as mulheres perderam o foco no reino de Deus, perderam o foco no Evangelho. E é por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: Timóteo,
nos últimos dias, os homens não suportarão o quê? A sã doutrina, e vão ser levados por quê? Por comichões nos ouvidos. Aí colocaram um monte de coisa junto com o evangelho. Para você ser salvo, você tem que praticar boas obras. Para você ser salvo, você não pode cortar o cabelo. Para você ser salvo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. O evangelho são as boas novas de salvação, a graça manifestada ao homem. Isso é o evangelho. Essa é a principal mensagem do reino de Deus, a mensagem de boas novas. É esta mensagem que Ele trouxe até nós, e quando a gente entende e tem essa compreensão, a nossa vida é mudada. Mas quero terminar nessa noite te fazendo apenas uma pergunta: o que realmente importa para você? Porque diante da mensagem do Evangelho, Paulo, a pergunta agora ela remete a nós. Porque Jesus explica que a sua principal mensagem é o quê? O reino de Deus. Ele diz que nós devemos ter o reino de Deus como a nossa 18ª prioridade, não é assim? Não. Buscai em primeiro lugar. Então, irmão Paulo, a mensagem principal de Jesus para mim e para o irmão é: nós devemos ter uma prioridade de vida. Qual é a prioridade de vida? O reino de Deus. E a pergunta que eu quero te fazer nesta noite é: o que realmente importa para você? O que realmente é mais importante na sua vida? O que realmente é a sua prioridade? É interessante que a gente vive num país que se diz cristão. Nós vivemos num país onde abrimos a nossa boca em alto e bom som e dizemos: nós somos um país cristão. Será se de fato o reino de Deus é prioridade para nós como cristãos nesse país? Será se de fato agora vamos sair lá do macro, porque é fácil a gente apontar, né? Vamos trazer agora para a minha vida, no meu dia, nas minhas decisões, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, o que é prioridade na minha vida? Eu queria que você parasse agora e pensasse o seguinte: qual é o lugar que Jesus ocupa na sua história? Qual é a mensagem que você transmite para o outro acerca de Jesus? Quando você mostra as suas prioridades de vida. Porque as nossas prioridades revelam quem nós somos. Jesus disse isso de uma maneira extraordinária: aonde está o teu tesouro? Aonde está o vosso coração? O que é prioridade na sua jornada? O que é prioridade na sua vida? E por fim, será se você não está gastando mais tempo com as demais coisas e o reino tem ficado em segundo plano? Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça. Eu queria convidar você que está em casa conosco. Nós temos uma só igreja, uma presencial e uma que está aqui online. Queria que você curvasse a sua fronte agora, fechasse os seus olhos e de maneira muito tranquila, a nossa turma da adoração virá aqui agora. Logo depois nós vamos cantar uma canção. Mas eu queria perguntar a você: qual é a sua prioridade de vida? Aonde está o seu tesouro? Aonde está o seu coração? Aonde estão as coisas que você diz ter e ser? Porque às vezes nós falamos tanto do reino, do evangelho, mas às vezes a gente troca o evangelho por tão pouco. A gente troca o reino, a gente troca a presença de Deus, a gente troca o nosso compromisso com Ele
Irmão Joaquim Félix, um dos mentores e um dos meus discipuladores de criança, de vida. Muitos irmãos aqui conhecem ele. E quantas vezes terminava o culto assim, uma hora dessa, mais tarde um pouquinho, a gente ia para casa. E ele que me levava para casa muitas vezes. E a gente ia conversando. E muitas vezes o irmão Joaquim me disse uma expressão que ela se aplica muito bem aqui. Às vezes ele me falava assim: meu filho, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não fazer como Jacó e Esaú. A gente trocar a bênção por um prato de lentilha. Isso é uma questão de prioridade. Quando Jesus fala sobre o reino, Ele está falando sobre prioridade. Quando Jesus fala sobre buscar em primeiro lugar, a principal mensagem não é uma cura física, a principal mensagem não é a expulsão dos demônios, a principal mensagem não é a libertação da opressão de um país social, não. A principal mensagem é a mensagem do reino de Deus, é as boas novas de salvação. Ele veio e nos resgatou do pecado para nos dar vida, para transformar a nossa história. Isso é o Evangelho. O nosso compromisso como igreja é com esse Evangelho. Nós temos visto gente ser curada aqui. Nós temos visto milagres, irmãos. Nós temos visto na nossa sala de oração da madrugada, milagres. Mas a ênfase não é o milagre. Nós temos visto prosperidade financeira, glória a Deus. Deus tem abençoado tantos irmãos. Os que estavam desempregados estão arrumando emprego. Deus tem abençoado financeiramente a vida do povo dele, mas a nossa ênfase não é essa não, sabe por quê? Porque a gente pode estar com o bolso cheio de dinheiro e colocar Jesus em segundo plano. Essa não é a ênfase. A justiça social, nós podemos fazer justiça social pela justiça social e não pela motivação correta. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Pastor, eu só estou andando atrás das demais coisas. Eu tenho gastado muito tempo atrás das demais coisas. Eu tenho investido muito da minha vida nas demais coisas. Hoje é dia de repensar. Hoje é dia de pedir ao Senhor: ó Espírito Santo de Deus, avalia o meu coração. Me mostra hoje o que o Senhor quer de mim. Me mostra, Pai, sonda o meu coração e vê se tem algum caminho mau na minha vida. Eu peço que o Senhor me mostre hoje. Nós vamos cantar esta canção e logo depois eu quero te fazer um convite hoje, a firmar uma aliança com o Senhor e dizer a Ele: Pai, eu não tenho colocado o Senhor em primeiro lugar, mas hoje eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Hoje eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Quero te convidar a ficar de pé. Vamos adorar ao Senhor.